A história dos samurais é cheia de glória, honra. Mas e quando a honra se quebra? Quando um samurai perde o seu mestre, ele se torna algo diferente, algo que muitos temiam e outros admiravam, o Ronin. Mas afinal, o que era um Ronin de verdade? Um guerreiro sem rumo? Um mercenário? Um fora da lei? Ou um símbolo de liberdade e resistência? Hoje, a gente vai descobrir quem foram esses samurais sem mestre e por que o nome deles ecoa até hoje no imaginário do Japão e do mundo inteiro. O que torna um samurai um Ronin? Para entender isso, a gente precisa começar com o sistema feudal japonês, o chamado Bakufu. Cada samurai servia a um senhor feudal, o daimyo, e essa relação era tudo para eles: lealdade, honra, propósito. Mas se o senhor morresse, fosse derrotado ou perdesse sua posição, o samurai ficava sem mestre, sem função, sem casa. Ele virava um Ronin. Literalmente, homem-onda, como alguém à deriva, sem porto seguro. E olha, isso não era motivo de orgulho, não. Durante muito tempo, ser um Ronin era vergonhoso, era sinal de falha. Eles não eram mais úteis à sociedade, foram expulsos do sistema. Mas aí é que a coisa fica interessante. Ronins não eram todos iguais. Alguns tentavam viver de forma honrada, buscando um novo mestre. Outros viravam mestres de espada independentes, mercenários, guarda-costas, professores de artes marciais. E tinha quem fosse para um lado mais sombrio: assaltantes, espiões, matadores de aluguel. É como se o Ronin pudesse ser tudo o que um samurai nunca ousaria ser: livre das regras, livre da hierarquia, mas também completamente sozinho. O perigo de um guerreiro sem correntes. Imagina centenas, milhares de homens armados, experientes em guerra, vagando pelo Japão, sem mestre, sem dever. Muitos governantes temiam os Ronin, principalmente durante o período Edo, quando o Japão estava mais estável, mas a classe guerreira ainda existia. Aí, os Ronin viraram um problema político. Sem guerras para lutar e sem senhores para servir, muitos foram proibidos de carregar armas e forçados a abandonar o estilo de vida guerreiro. Mas não dá para apagar uma espada afiada assim tão fácil, né? Os 47 Ronin. A lenda viva. E aí vem a história que todo mundo precisa ouvir, a dos 47 Ronin. Um grupo de samurais que teve seu mestre forçado ao suicídio por questões políticas. Eles poderiam ter sumido no mundo, seguido a vida, mas passaram mais de um ano planejando uma vingança. E quando a hora chegou, eles atacaram o inimigo. E depois, se entregaram, aceitaram a morte com honra. Essa história virou lenda nacional no Japão. Até hoje, é lembrada como exemplo de lealdade, justiça e coragem. E o mais curioso, eles eram Ronin, ou seja, a maior história de honra samurai não foi feita por samurais, mas por homens fora do sistema. Hoje, o Ronin virou quase um símbolo de liberdade. Na cultura pop, nos games, nos filmes, ele representa o lutador solitário, que não se curva a ninguém, que segue seu próprio caminho com sua espada e seus princípios. Mas a verdade é que, na história real, o caminho do Ronin era duro, solitário, sem apoio, sem honra garantida. Apenas com a própria coragem e a própria escolha. Ser livre tem seu preço. Se você curtiu esse mergulho na história dos Ronin, deixa seu like e se inscreve no canal. A gente tá só começando a explorar os segredos do Japão feudal. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Sombra de Ronin.